No ar, pela Rádio Universitária FM, Sem Fronteiras, plural pela paz. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação Henrique Beltrão. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Universitária FM 107,9. É com o coração em serena festa, de corpo alma pleno de gratidão, que uma vez mais eu, Henrique Beltrão, trago ao ar o Sem Fronteiras, plural pela paz. Este programa da Rádio Universitária FM 107,9, que é também um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, no ar desde 1998. No áudio, Antônio Carlos Lima. Na produção, a Vitória Fabrício e a Ingrid Lima, que são estudantes aqui da Universidade Federal do Ceará, que com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e da Pró-Reitoria de Extensão da UFC, estão aqui comigo e com o Lima fazendo Sem Fronteiras, que hoje recebe Flávia Venceslau com o tema Flávia Venceslau, Músicas e Histórias. Vocês podem participar pelo 33667474 ou pelas nossas redes sociais, no Instagram, sem_fronteiras_plural e no Facebook, Plural pela Paz. Este programa conta com a coprodução do jornalista, compositor, intérprete, poeta Dalton Moura. Entre tantos atalhos, escolhi a estrada que me leva ao que sou. Com esse trecho de um dos escritos de Flávia Venceslau, o Sem Fronteiras, plural pela paz, começa o programa de hoje, com o tema que eu anunciei, Flávia Venceslau, Músicas e Histórias. A cantora e compositora irá nos contar um pouco sobre seus mais de 20 anos de estrada na música. Esse dom que teve a primeira referência, a primeira inspiração no seu pai e também nas vivências dela desde a infância no interior paraibano. E a gente vai trazer também ao ar as histórias por trás de algumas das belíssimas composições da Flávia Venceslau. A Flávia
vai se apresentar hoje no Centro Cultural Banco do Nordeste, às 18 horas. Minha canção tem história. E daí a inspiração da gente de pegar o mote que muito nos inspira, porque os ouvintes sabem que eu trabalho com histórias de vida, não é? Então, para mim, é um prazer receber a Flávia Venceslau, que é cantora, compositora, escritora, vencedora de 2 prêmios CAIME de música em 2007 e 2017. Ela que traz na bagagem diversos álbuns, como Sai de Retalho, de 2010, Quase Primavera, de 2007, Agora, de 2005, além de outros EPs, singles e muitos shows. Flávia tem também uma websérie que leva o nome de Minha Música Tem História, disponível no seu canal do YouTube. São 10 episódios nos quais ela percorre as diversas fases de sua vida, em prosa e em música. Venceslau se destaca por seu trabalho autêntico, marcado pelo vigor poético, pela fluidez, pela leveza, pela poesia mesmo, das letras, das harmonias e melodias que ela tece. Ela já emprestou composições suas para trilha de novela, para vozes de pessoas magníficas na música brasileira, como a Maria Bethânia, a Mariene de Castro, o Padre Fábio de Melo, Chico César, a baiana Margarete Menezes e o cearense Marcos Lessa. Nas redes sociais, ela costuma escrever reflexões sobre a vida, bem poéticas, revelando os sentimentos que permeiam o imaginário desta artista madura e inspiradora. Conosco também a Isabel Sartori, amiga da Flávia Venceslau, que atua na produção dela e que está aqui conosco. E também o Dalton Moura, jornalista, compositor premiado em festivais no Ceará, em outros estados, produtor cultural de projetos como Jazz em Cena e de vários shows de artistas cearenses, de músicos, musicistas de outros estados que nos visitam. Em breve, ele estará conosco juntamente com Rogério Franco, falando do lançamento do Futuro e Memória, um álbum que reúne vários talentos da música cearense brasileira. Flávia Venceslau, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a você, aos seus ouvintes. Estou voltando aqui a essa rádio, já vim algumas vezes. É um prazer estar aqui no seu programa. Você já é de casa. Flávia, eu gosto muito de começar pela história de vida mesmo, lá na raiz. Você é paraibana? Sou paraibana. E quando você estava falando aí, né, eu fui escutando tudo que você estava falando. Se fosse eu em casa escutando o rádio, eu ia achar que era uma pessoa de 80 anos. Mas não é não, gente. E tanta coisa que você falou, né? Mas, enfim, quando a gente para pensar um pouco, a gente vê que já fez, né? Que já tem uma caminhada, né? Porque às vezes a gente que é artista, que vai produzindo, não fica pensando muito nisso, né? Sim. Mas aí você vai falando, não sei o quê, e não sei quem gravou, e você deitar e ouvir, gente, se fosse eu escutando em casa, eu ia achar que se trata de uma anciã já. Mas não, eu ainda estou nos 41, graças a Deus. Isso. E isso que você me perguntou, né? Sou paraibana, né? Isso. Eu sou paraibana. O meu pai, ele é carioca. Então, meu pai era casado com minha mãe, veio visitar o Nordeste, gostou do Nordeste. Aí, são 7 filhos de meu pai com minha mãe. E eu nasci depois que ele veio para o Nordeste. Depois, minha mãe faleceu. Ele se casou com minha madrasta. Isso no interior lá da Paraíba já, né? Meu avô, pai de minha mãe, era pernambucano. Foi ser soldado da borracha na Amazônia. Aí lá minha mãe perdeu a mãe dela, de malária. Meu avô teve que dar minha mãe para uma família de Belo Horizonte. Encontrou meu pai no Rio de Janeiro e veio morar na Paraíba. Então, eu sou paraibana, mas eles são de outros destinos. Mas já mora na Bahia há um tempão, não é? Acho que tem uns 15 anos que eu fui morar na Bahia já. Eu morava lá em João Pessoa, nunca... Nem pensava de morar na Bahia. Não era uma cidade, assim, que eu tinha vontade de conhecer, não, assim, né? Tem outras cidades que a gente já tem no sentimento uma vontade. Mas na Bahia eu nunca pensei. Foi uma circunstância da vida mesmo, assim. Meu irmão mais novo, ele
conseguiu vaga depois de um acidente. Ele é tetraplégico e ele conseguiu vaga no Hospital Sara Kubitschek, lá de Salvador. Né? A gente estava esperando em Brasília ou Salvador. Aí surgiu a oportunidade lá em Salvador. Foi por isso que eu fui morar lá. Você tem vínculos familiares muito fortes, né? Você é mãe também de 3 filhos. Fala um pouquinho desses filhos também. Sim, eu tenho uma família grande. Meu pai teve 7 filhos com minha mãe, né? E mais 4 com a minha madrasta, que eu não convivi tanto. Depois, assim, só convivi ainda criança. E sou mãe de 3 filhos, né? Quando eu fui para a Bahia, eu casei lá na Bahia, tive 3 filhos que estão lá crescendo, né? São a Açucena... A Açucena tem 10, Benedito tem 8 e José tem 7. Olha só, pronto. Você já leva aqui de presente para eles um livro da adorei. Flora Beltrão. Eles vão gostar demais desse livro, muito lindo. Um presentinho aqui com o livro da Flora Beltrão, que os ouvintes já conhecem. Você tem também um vínculo forte com o Ceará, não é? Inclusive, há uma música sua, Sal, que é título de um disco do Marcos Lessa, que é um grande E Te Desejo Vida aqui. Foi feita para um cearense, um amigo meu, Pádua. Pro Pádua, gosto muito do Pádua. Que bacana, que bacana. Conta então um pouco dessa... Como foi que essa música surgiu? Eu estava aqui, né? Porque eu viajava muito para cá e ficava dias aqui na casa dos amigos. E eu estava de volta para João Pessoa. Eu ia voltar para João Pessoa e ele perguntou se eu não ia ficar para o aniversário dele. Se eu não ia para o aniversário dele, que era dias depois, que ia acontecer. Aí eu disse, não, já estou voltando lá para Paraíba. Aí ele disse, pois faça pelo menos uma música para mim e me mande, né? Mas ele disse brincando assim. Aí eu fiz sem nenhuma pretensão também, assim. É uma canção minha que eu gosto, é a mais viralizada. Eu também. Mas não é uma canção assim que essa é a minha melhor canção. Acho que os fãs acham isso, mas eu... Mas você aceita tocá-la para nós, Sim, Flávia? claro. Por favor. Então vamos ouvir Te Desejo Vida, da Flávia Venceslau, com ela ao vivo aqui nos estúdios da rádio. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. De toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Estamos aqui no Sem Fronteiras, Plural pela Paz, ao vivo, aqui na Rádio Universitária FM 107,9, 33667474 para participar. Ernesto Tomé, farmacêutico, diz: eu sou ouvinte assíduo da Rádio Universitária e fã incondicional de Flávia. Ele dedica a música Te Desejo Vida a todos que fazem aniversário hoje. E ele diz que a Flávia está de parabéns pelas suas músicas, que são poemas cantados. Grato, Ernesto Tomé. Bom, você pode então participar como fez o Ernesto Tomé, ou pelo 33667474 ou pelo Instagram sem_fronteiras_plural.
Flávia Venceslau, você hoje no show, no Centro Cultural Banco do Nordeste, às 19 horas, você vai justamente apresentar histórias sobre as canções Minha Música Tem História. E você fez uma websérie com essa mesma temática. Você pode falar um pouco de como surgiu a inspiração para isso e dar mais um exemplo de uma história de uma das suas canções? Um abraço aí para esse fã, tá? Que escreveu. Ernesto, o nome dele? Ernesto Tomelli realmente é assíduo. Um abraço para você, Ernesto. A websérie trata-se de alguns depoimentos sobre trechos da minha vida, da minha infância, de como é que a música começa, né? Por vias do meu pai, que era pastor de igreja e me levava para cantar. Então, são recortes do meu começo, da minha visão de mundo, a respeito de algumas coisas, a respeito do próprio trabalho. Tudo muito simples, assim, mas feito com carinho para os fãs que às vezes gostam de conhecer mais, né? A história do artista, da vida dele, sua origem, o que inspira. E o show de hoje é muito isso. Eu falo de algumas canções feitas por algum motivo, por algum trecho de minha vida. Eu escrevo muito inspirada em acontecimentos da vida cotidiana, da minha própria vida, da vida para as pessoas. E a maioria das minhas músicas são canções com histórias, com sentimentos, com motivos reais de ter escrito aquilo ali que tem na letra, entendeu? Então, você pediu para contar uma dessas histórias. A canção Por Uma Folha, por exemplo, é uma canção que me deu um prêmio lá na Bahia. E teve o show Por Uma Folha também, que foi um show muito bonito que a gente fez. É uma canção que eu fiz porque eu me casei e depois passei por um divórcio, né? Então tive todo aquele caminho que qualquer pessoa passa depois de um divórcio, de uma separação, onde ela vai rever sua vida, vai ver ali as lições que todos os acontecimentos trazem. Então foi uma canção que eu fiz para mim mesma. Eu estava perto do meu aniversário. E eu não fico assim muito fazendo canções para mim mesma. Eu acho que essa é a única canção até hoje que eu posso que eu fiz para mim mesma, assim, olhando as lições do que eu tinha aprendido de bom naquele processo todo que eu estava vivendo. Então é uma canção, é um virar de página, assim, de algumas coisas, de começar a ressignificar outras, entendeu? Então são canções provenientes das experiências do caminho da minha vida, que é também a de tantas pessoas. Sentimentos tão comuns a tantas mulheres, a tantos homens. Vamos ouvir, então, Por Uma Folha. Beleza. Só não vou contar todas, senão o povo não vai ouvir lá no show, né? Já vou ficar sabendo daqui. Claro, tem que deixar um suspense, né, Flávia? Eu vou seguindo em frente em meio à multidão, e já não paro em qualquer lugar, já não me arrisco pela contramão. E se houver sombra, quero repousar. Se a madrugada faz alguém feliz, já não se escreve nem sustentará. Minha questão é minha voz quem diz. Meu tom é sério se você olhar. Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei por uma folha entre 1000 florestas que eu guardei. Alguma coisa entre o céu e a terra me dirá, porque não há nenhum caminho isento de chorar. Ainda assim as flores vão nascer, cavalo e vento hão de combinar, andar nos campos sendo primavera a cavalgar. Ainda assim poderá ser de sol a natureza da minha canção, pois só o tempo sabe o que resiste um coração. Muito bem, estamos aqui com a Flávia Venceslau. Você pode participar pelo 3366-7474. E eu quero trazer a palavra poética que a Flávia compartilha com a gente nas redes sociais.
Benditos sejam os dias que por si são refúgio das horas. Bem-vindo à vida é um coração que aprendeu a esperar. No sereno das manhãs, na lida dos passarinhos, ponteio de viola que alinhava constante a mudança de toda lua. Mãe da relva nos campos do sentimento, orvalho das madrugadas que haverão de amanhecer em paz. É preciso olhar as estrelas e abraçar tanta imensidão para compreender que deste mundo não há nada mais importante que enxergá-lo muito além. Bendito é o sol, nossa lembrança infinita. Flávia Venceslau. Quem está na audiência é o meu amigo, irmão Pedro Rogério. Pedro Rogério, também compositor, escritor, pesquisador na área de música, especialmente de música cearense. Pedro, um grande beijo para você. O Pedro está dizendo aqui: quero mandar um alô para Flávia Venceslau e perguntar a ela sobre sua visão acerca da música cearense. O Pedro manda um grande beijo, um abraço enorme para a Flávia, para mim, Henrique, e para a Isabel Sartori, que está aqui conosco. Aí está a pergunta do Pedro. Um abraço para você, meu querido amigo Pedro Rogério. A gente fez um show juntos lá em Madrid e viajei com a família dele, Cris, Sara, a filhinha dele e uma amiga nossa. Um trecho muito bonito lá na Espanha, porque lá no verão o sol demora a se pôr, né? Então foram horas de viagem, já no final da tarde, mas o sol não se punha. Foi muito bonito esse dia, assim. É um amigo bem querido. Eu acho a música do Ceará, né? Hoje eu não conheço tanta coisa do que tem acontecido no Ceará, né? Mas, assim, falo das minhas referências, são referências muito fortes para mim, muito transformadoras, muito inspiradoras. Eu, sinceramente, acho, assim, sem querer desmerecer ninguém, eu acho que é uma questão de modernidade, de tempo, de visão das coisas e do que o tempo presente nos oferece. Mas eu acho que a visceralidade daqueles artistas e daquelas obras inesquecíveis já não se fazem mais como. Entendeu? É isso que eu acho da música cearense, que já é raro encontrar assim, um artista com a força que esse pessoal do Ceará teve e ainda tem, porque você coloca um Ednardo para tocar, é tão atemporal aquilo, é tão inspirador e transformador. Então, assim, aos músicos do Ceará e a toda essa gama que foram meus referenciais há tantos anos, meu máximo respeito e admiração. Só tenho a agradecer por sinalizarem para mim que tipo de marca eu também queria deixar, queria ter no meu trabalho, o que era mais importante. Então, é uma referência para mim de suma importância. A música cearense, que pode ser minha referência, né? Do que está acontecendo atualmente, eu ainda não conheço muita coisa. Sei que o Ceará é uma verve cultural, de muitos compositores também. Eu estou falando, assim, da força de uma época, até de uma época política, né? Aconteceram tantas coisas que eles tiveram que resistir, que talvez isso também fez com que fosse tão marcante essa outra geração. Muito bem. Trago mais um poema da Flávia Venceslau. Entre um gole d'água e outro, uma pausa bem pensada. Lembra de um desejo bom ou de alguém que você tem sentido saudade. Olha os pensamentos, conhece-te. Chega perto daquele velho medo e deixa ser. Deixa onde está o que é ainda. O tempo mostra um jeito de caminhar pela sombra. Há lugar no coração. A coragem mais bonita é aquela silenciosa. O compromisso inadiável é esse, de se encontrar. Descobrir em si mesmo outras esperanças. Olhar com todo carinho e ver que a rigidez do mundo é só a tua. Não há nada lá fora mais urgente ou seguro que mergulhar em ti,
abraçar tua relva. Reconta estrelas outra vez, decide sem dizer nada, guarda esse inverno demorado no dia que foi, e olha hoje este sol a brilhar no infinito. Canta, vai cantando baixinho como puderes. A vida nos escuta quando é sincero. Flávia Venceslau. Nossos estúdios, Cida Olímpio, cantora, compositora, artista plástico, uma pessoa muito querida para a gente. Tome assento. Eu quero fechar essa primeira meia hora, Flávia Venceslau, pedindo que você já faça um primeiro convite às pessoas. Lá no fim vai renovar esse convite, mas convide o povo para encontrar com você hoje, por favor. Beleza. Então, o show Minha Música Tem História vai acontecer no Centro Cultural do Banco do Nordeste, às 19 horas, com entrada franca, e estão todos convidadíssimos. Muito bem, eu quero uma vez mais dizer da minha alegria de receber a Flávia Venceslau, essa pessoa que eu sei que não só eu, mas muitos de nós admiramos com todo o coração. Eu sou um fã seu, Flávia, você sabe e sente aqui pela intensidade da minha emoção. Eu quero agradecer de coração ao meu amigo e parceiro, Dalton Moura, jornalista que está na assessoria de imprensa do show e que está aqui conosco e que coproduziu este programa juntamente comigo, com a Vitória Fabrício, com a Ingrid Lima, com o Antônio Carlos Lima. Também nos nossos estúdios, o meu amigo Assis Lima. O Assis Lima e o Antônio Carlos Lima são dois pilares da Rádio Universitária. Eu tiro o meu chapéu de coração para eles, que são grandes mestres. Conosco também a Isabel Sartori, amiga da Flávia Venceslau e da produção dela, e a Cida Olímpio, artista cearense, também bem querida e admirada. Hora do intervalo, né, Lima? Daqui a pouquinho a gente volta com Sem Fronteiras, Plural pela Paz, pela Rádio Universitária FM, com a Flávia Venceslau ao vivo aqui com a gente. Nós estamos ouvindo aqui na Rádio Universitária FM 107,9 este encontro com Flávia Venceslau, cantautora, escritora, vencedora de 2 prêmios CAIME, ela que já fez diversos álbuns, EPs, singles, shows pelo Brasil afora, paraibana, radicada na Bahia, que sempre vem ao Ceará e que hoje apresenta Minha Música Tem História às 19 horas no Centro Cultural Banco do Nordeste, um show que tem íntima relação com a websérie que ela produziu com 10 episódios que você encontra no YouTube, em que ela fala de diversas fases da sua vida, em prosa, em música, e eu diria também em versos, porque a Flávia conversando tem poesia. A presença dela em si é poética. As músicas da Flávia já são interpretadas por grandes nomes, como Maria Bethânia, Mariene de Castro, Padre Fábio de Mello, Chico César, Marcos Lessa, Margarete Menezes, e para mim é uma grande alegria receber essa artista aqui. Durante a minha conversa com ela, a gente foi procurar um BG, vocês sabem que é como a gente chama essa música que fica baixinho de fundo, e a gente queria algo que tivesse intrinsecamente relacionado com a caminhada dela. Para nossa surpresa, a gente encontrou, né, a produção encontrou uma gravação caseira de uma violonista muito jovem lá do Pará, que se chama Yasmin Correia, de Te Desejo Vida. Flávia Venceslau, nós vivemos um tempo em que finalmente a mulher ocupa muito mais espaços na arte, na política. Nós temos cada vez mais
não só intérpretes, mas compositoras, atrizes, escritoras em foco. E, ao mesmo tempo, os desafios continuam em torno da figura feminina, da peleja que é, seja na vida familiar, né, em que as responsabilidades muitas vezes recaem mais sobre a mulher, também digamos, no campo da arte mesmo, né, em que nem sempre você vê, por exemplo, artistas se apresentando, mulheres, mas com bandas compostas por homens. Então, eu queria saber da sua perspectiva como mulher, como compositora e cantora que vive essa realidade e que é uma das pessoas que afirma essa posição necessária, justa e bela que é a da mulher no campo das artes. Né? Tudo tem melhorado, né? Você disse até assim, finalmente, mas eu ainda não acho que seja tão finalmente, porque tem coisas que a gente ainda tem que tá batalhando, né? Mas sinto que, de maneira geral, as coisas têm melhorado. Agora, é inegável que é uma coisa muito... É uma raiz muito profunda essa das mulheres terem que se esforçar para provar as suas capacidades naturais. Que os homens não têm tanto isso, de ter que provar as coisas ao longo da vida, ao longo das exigências, né? Exigências familiares, sociais. Então, é uma raiz muito profunda, né? Vem de um tempo longínquo, digamos assim. Mas que as coisas têm melhorado, a modernidade, tanta coisa tem contribuído. As próprias mulheres, em todo esse movimento de ir em busca da própria força, ir em busca de si mesmo, tem trazido essas melhoras, porque, sobretudo, a mulher é forte, ela suporta muita coisa, ela não desiste muito fácil. Então, essa não desistência, essa resistência, faz com que a gente vá plantando e abrindo caminhos para outras que também estão vindo encontrar as coisas um pouco mais fáceis, né? Tem coisas que são um pouco mais fáceis para mim hoje, graças às que lutaram por mim lá no passado, né? E a gente precisa saber também honrar isso com tranquilidade, com simplicidade. E eu sempre procuro fazer a minha parte, ver de que maneira eu realmente posso contribuir de uma maneira construtiva, né? Para as mais novas, para as que se espelham. E para mim mesmo, porque eu sou um ser humano sempre em construção, sempre em busca de encontrar uma maneira melhor de ver as coisas, uma maneira mais pacífica, onde a minha bandeira também seja de confortar, de encontrar um jeito mais manso de ser, de estar no mundo, de fazer a minha voz ser ouvida, que não precise ser gritando. Entendeu? É uma busca minha também, como mulher. E isso em todos os âmbitos. Na minha casa, como mãe, eu preciso ser uma referência para os meus filhos de mais mansidão, de mais educação, de mais respeito. Porque é essa referência que a gente leva a vida toda para a escola, para a padaria, para o emprego, para o casamento, para todos os lugares, né? A gente leva muito a essência do que a gente aprende a ser com as nossas primeiras referências, que pode ser pai, mãe, vó, tio, tia. Então, eu acho que esse trabalho de construção é um trabalho do ser humano, né? É um trabalho, assim, que também é uma necessidade independente do gênero, é uma necessidade espiritual do ser humano. Essa lapidação, essa melhora, essa busca de compreender, de lutar pelas coisas, né? De plantar sementes que deem bons frutos. Porque se a gente não tiver no mundo para isso, que sentido tem, né? Uma vida inteira sem deixar sementes que deem bons frutos. Verdade, verdade. Eu quero falar dessa dimensão espiritual da tua obra, Flávia Venceslau, mas antes quero lembrar as pessoas que elas podem participar pelo 3366-7474. A gente está aqui também para mediar o diálogo entre os ouvintes e a Flávia Venceslau, que se apresenta hoje às 19 horas lá no Centro Cultural Banco do Nordeste. A professora Odélia ligou para a gente e quer parabenizar o programa Sem Fronteiras por tratar de paz. Ela disse que estou ouvindo a música da Flávia, Te Desejo Vida, essa música tão linda. Estamos precisando mesmo nesse mundo que estamos vivendo. Por isso, ela diz, quero parabenizar a Flávia Venceslau, o Henrique Beltrão, todos vocês. Bom, professora Odélia, é uma grande alegria
ouvir suas palavras, e ainda mais é mais uma professora que participa, né? Outra pessoa da educação, da farmácia, participando, pessoas de diferentes áreas, enriquecendo a gente. Temos aqui a presença do poeta Chico Torres, que é outra pessoa que tece boas composições, bons encontros. Eu queria, então, tocar nessa dimensão espiritual. Eu gostei muito de tua resposta e você levou para esse lado que eu já queria tocar. As tuas músicas trazem lições que são tão cotidianas quanto espirituais, até porque o espírito habita mesmo no instante. O que te inspira nessa dimensão espiritual? O que te inspira essas composições? O que te conduz? O que te guia neste universo da nossa relação com Deus? Primeiro, eu acho que é importante dizer que eu vejo a espiritualidade como uma coisa do nosso cotidiano mesmo. Ela está em tudo. Eu sei que há lugares e a forma de buscar por essa espiritualidade que faz com que ela seja vista pelo outro como se fosse um privilégio, uma coisa para poucos, ou uma coisa muito elitizada, né? Então, eu acho que a espiritualidade não se trata de cursos que você faz, ou autores que você lê, que às vezes você nem tem acesso, que vão te levar a um estado de consciência assim assado. Eu vejo a espiritualidade como uma coisa naturalmente, assim, o nascer de uma criança, né? A ciência que o corpo tem de fazer uma criança, um parto. Para mim, aquilo ali é uma coisa, é espiritualidade pura, aquela realidade, né? É uma coisa tão linda o nascimento de uma criança, mas ela sai do corpo da mulher. Aí tem sangue, aí tem choro. Então, assim, é a síntese da realidade da vida. Isso, para mim, perceber o motivo e o enredo a que isso nos leva, para mim, é espiritualidade. É estar cultivando a espiritualidade. E passear com o meu cachorro e juntar o cocô que ele faz na rua, para mim, é uma consciência que eu estou tendo de que o mundo não é só meu, de que mora mais gente nele e que eu preciso respeitar. Então, eu vejo a espiritualidade, que ela está muito mais no nosso dia a dia, no jeito que a gente trata as pequenas coisas, do que necessariamente num retiro que eu vou fazer lá na Índia para ficar espiritualizada. Entendeu? Então, eu busco colocar isso no meu trabalho, expressar que no cotidiano a gente encontra essa espiritualidade que às vezes a gente acha que ainda não está perto dela, ou que não merece, ou que só quem tem é o padre, ou o papa, ou o guru tal, entendeu? Essa minha maneira de ver ela como uma coisa mais simples e acessível, e ser também uma necessidade minha. Eu tenho uma necessidade de buscar um sentido maior de eu existir, entendeu? Sempre foi uma busca minha mesmo, da minha configuração como pessoa. Faz com que eu veja as coisas de forma mais simples e consiga traduzir isso numa canção. Falar de uma coisa que pode ser profunda para mim, mas que eu posso traduzir usando como exemplo coisas do dia a dia, entendeu? Pois, por gentileza, você pode trazer uma dessas outras canções que traduz justamente a espiritualidade ou o feminino, né? São os temas que a gente tratou agora há pouco, como você queira. Deixe-me lembrar aqui. Eu lembrei agora de uma canção que eu falo da minha infância. A minha infância foi uma infância muito dura, assim, em muitos sentidos, né? Mas, tipo, eu morava num sertão e o pôr do sol do sertão é incomparável, né? Então, eu já criança, às vezes, assim, com fome, mas eu via aquelas cores do pôr do sol no sertão, e aquilo já me dizia que existe algo que é maior do que isso que eu vivo, do que essa condição que eu estou. Eu já tinha esse olhar para o horizonte, para as estrelas, para a natureza. Isso já me dizia que existia algo além, que eu acho que foi o que também me conduziu a sobreviver tantos caminhos que eu passei e consegui chegar hoje num lugar melhor, entendeu? Sim. Aí tem essa música, deixa eu ver se eu me lembro. Criança corria descalça pra ver Tanajura, era alegria pura,
era alegria pura. Levei lata d'água puxada por um catavento e quase não aguento, e quase não aguento. Ladeira subia correndo só pra descansar. Era menina foita, não era de chorar. Fui dona da rua inteira no meu caminhão, na imaginação, na imaginação. Sonhava ser adulta, ver o mar, ver as cantoras que sorriam na televisão. Meu pai dizia: minha filha, por enquanto é bom você entrar pra fechar logo esse portão. Então, criança corria descalça para ver Tanajura. Eu corria descalça porque eu não tinha chinelo. Entendeu? Não era porque não, deixa eu tirar o meu chinelo para ficar com os meus pés sob a terra. Eu corria descalça porque eu não tinha chinelo. Então já começa daí. Entendi. Criança corria descalça para ver Tanajura. Era alegria pura. Diga se tem mais uma alegria mais genuína do que ir atrás de Tanajura. Você já foi, que eu sei. Ela está se referindo a Cida Olímpio. Criança corria descalça para ver Tanajura. Era alegria pura, era alegria. Levei lata d'água puxada por um catavento, porque eu ia 4 horas da manhã para o poço, longe da minha casa, não tinha saneamento básico, nem água encanada. Eu ia lá 4 horas da manhã, colocar a lata na fila do poço que puxava água por um catavento. Levei lata d'água puxada por um catavento e quase não aguento. Quase eu não aguentava porque eu era mirrada, 6 anos de idade, mas tinha que aguentar uma lata d'água na cabeça. Eu quase não aguento, mas aguentei. Ladeira subia correndo só para descansar. Não tinha brinquedo, não tinha tecnologia. Tinha uma ladeira bem grande que a gente subia correndo para ver quem chegava primeiro, só para descansar. Tem coisa melhor do que você descansar quando você sobe uma ladeira? Então, assim, eu falo de coisas que para mim são profundas, me marcam, mas eu quero traduzir de forma simples, sabe? Para ficar fácil. Eu sempre gostei de uma música de um entendimento fácil. Eu nunca quis que as minhas canções fossem aquelas canções muito intelectualizadas, que você está ouvindo a canção, aí tem que parar para ir no dicionário, ver o que é que significa aquela palavra. A minha busca principal é a simplicidade, porque ela é uma linguagem universal, sabe? Então, é dessa maneira que eu entendo, que eu compreendo a espiritualidade que a gente estava falando. O Khalil Gibran, Flávia Venceslau, ele tem um verso em que ele diz: a simplicidade é o derradeiro degrau da sabedoria. E é com toda com uma linguagem genuína e simples que o Judiel Dantas, juntamente aqui com a Angélica Monteiro, estão acompanhando o programa e eles estão dizendo: amigos, simplesmente espetacular esse programa. E o Judiel diz assim: olha, como baiano eu peço a licença para dizer à Flávia que ela é uma mulher retada, e manda um grande abraço para nós. Judiel Dantas e Angélica Monteiro, eu estou muito grato com a audiência de vocês. E Flávia, um beijo também. Aí para todos eles, um grande beijo aí para os ouvintes que são fãs, que acompanham o meu trabalho, e para os que ainda não conhecem também. Eu tenho 3 filhos baianos, meus filhos são baianos da Gema. E tem mais um ouvinte na audiência, que é a Cássia Alves da Silva. Cássia respira literatura, ela diz poemas no palco, trabalha com isso e está ouvindo. E também manda um grande abraço para você. Admira muito seu trabalho, Cássia. Outro para ela também. E os meninos tocam também? A Açucena, o Benedito e... José. A Açucena tem 10 anos, Benedito tem 8 e José tem 7, né? Então eles ainda estão na primeira infância, praticamente. Mas eles estudam numa escola que estimula música, tudo. Então, Açucena e Benedito já tocam essas flauta doce, né? Que Olha chama. Aí. Legal. Daqui a pouco estão no palco com a Flávia Venceslau, que pisa o palco hoje, às 19 horas. E fala um pouco de como vai ser hoje à noite, para o pessoal se encantar e te encontrar lá no Centro Cultural Banco do Nordeste. É um show intimista, voz e violão, onde eu vou caminhando pela minha trajetória e contando alguns trechos da minha vida e a origem de algumas das minhas canções, né? O que foi que motivou a escrever, por que motivo foi. Eu gosto desse show, ele tem sido bem legal. Eu comecei a fazer ele antes da pandemia, fui em algumas
cidades. Aí teve a pandemia, tudo. E eu fiz um disco na pandemia. Já estou viajando com outro projeto, que é o Dois Acordes, que são de canções inéditas que eu lancei na pandemia. E também estou me encaminhando para divulgar o disco com arranjos. Eu lancei 2 coisas paralelas. Um disco com arranjo e o Dois Acordes, que são as canções sem arranjo, para depois ser um 3º disco, entendeu? Esse show aqui, ele tinha parado antes da pandemia, só que eu estava querendo trazer ele para Fortaleza, estava nesse sentimento. Uhum. Tinha um show marcado, mas teve que ser cancelado e tal, e eu nesse sentimento, quero levar esse show, Minha Música Tem História, para o meu público lá de Fortaleza, e tive essa oportunidade maravilhosa da Cida me convidar, e aqui estou. Olha, Cida Olímpio, grande inspiração, viu? Parabéns para você. Para mim é uma alegria que a Cida esteja aqui, porque como a Flávia acabou de dizer, né, nasceu do coração dela, essa ideia, esse sentimento de trazer Flávia Venceslau para o Centro Cultural Banco do Nordeste. Grato, Cida Olímpio. Olha, estão na audiência também a poeta Iris Cavalieri. Um grande beijo para você, viu, Iris? Tudo de bom. E 2 cantores, uma cantora, que é a Celiane Teixeira, para quem eu quero mandar o meu abraço, meu beijo com muito carinho. Celiane, há quanto tempo? E o Marcos Café. Marcos Café, esse amigo querido, que é também um grande intérprete brasileiro, né, aqui do Ceará, e que eu admiro muito. Eles estão aí na audiência da Flávia Venceslau, viu, Flávia? Beleza, um abraço para eles. Muito bem. Flávia, a gente está chegando naquele momento assim da retinha final, né? E eu querendo ouvir mais, dizer mais, escutar mais, aquela emoção que... Esses poemas aí que você tem lido, eles estão no Hotmart, em 2 livros que eu lancei, o Azul Celeste e Flores Amarelas. São livros dos meus textos, das minhas crônicas. Uhum. E cada um deles também foi lançado junto com uma canção que está no Spotify, no YouTube. Todas as plataformas digitais dispõem do meu trabalho. Assim, de maneira muito simples acessar para quem ainda não conhece. Você gostaria de ouvir ou de dizer mais um? Tu queres que eu diga, né? Porque eu tu já quero, perguntou 2 vezes. Eu te falei que preferia a tua voz de locutor, e tu tá insistindo de novo, eu vou atender teu pedido. Tá bom. Deixa eu ver aqui como é que eu... Pronto, dá agora. Eu que ainda nem sei amar, pedi ao tempo que me ensine a proeza dos que são felizes. Meu coração lunar entregou-se às marés. Debruço os meus dias no horizonte das estrelas, que sequer conto. Risco de vento as linhas da mão. Meu pequeno barco é uma poesia esquecida pelas folhas que não lembram terem sido sementes. Nas águas que me levam adiante, deixei na margem o que é da margem. Do raso da beira do mar, todo mundo sabe do amor. Há um pouco de coragem ainda na solidão de quem navega. As noites perseveram por nós. O sol ilumina em silêncio uma esperança. Algum dia chegar. De Flávia Venceslau, na voz dela. Grato mesmo, de coração. Olha, este verso do raso da beira do mar, todo mundo sabe do amor, gostei muito. Eu gosto de dizer que na beira da praia todo mundo sobe na jangada. É em alto mar, em noite de tempestade, que a gente conhece o mestre de jangada. Então... Eu fiz esse poema no Dia dos Namorados, né? Porque a internet é cheia de tantas declarações de amor e de tantos amores que as prestações do presente vão se estender antes do namoro e o namoro vai se acabar antes, né? Então, assim... Da beira do mar, no Dia dos Namorados, todo mundo sabe do amor, né? Eu quero ver é na vida, é nas marés intensas da vida, a 2. Sim. Assim, né? Foi disso que eu quis falar, assim, dessa transitoriedade que a gente tem visto nos relacionamentos e de gente que fala de amor sem ser amor, né? Uhum. Mas estamos todos em busca do amor. Sim, sim. A nos guiar e inspirar. O Drummond diz que amar se aprende amando, né? Exatamente. Há que se ser um bom aprendiz. A Dea Trancoso diz que é sua fã. Dea Trancoso e eu sou seu fã. Ops, não é para me meter nessa conversa agora. A Dea Trancoso diz que é fã da Flávia Venceslau e que você atravessa o coração dela. Dea Trancoso é uma querida.
pessoa tão querida, Dea. Nós cantamos juntas lá na Chapada dos Veadeiros. Ela fez um show lá, muito bonito o show que ela fez. Aí cantamos Canção de Esperança juntas. Foi um momento inesquecível que está no meu coração. Agora ela vai muito pouco lá na Bahia e só fica lá pro lado de Minas. A gente demora de se ver. Mas um grande beijo para Dea Trancoso. Dea Trancoso, te admiro muito também, viu? Um grande beijo para você também. Bom, eu vou pedir aqui, antes de pedir a Flávia Venceslau para tocar mais uma aqui de saideira, eu vou pedir a vocês que vão hoje ao show, que vão ter essa alegria. Eu vou estar fora da cidade, Flávia Venceslau. É mesmo? Vou. Oh, rapaz. Pois é. Mas eu vou pedir aqui em nome da produção que procurem chegar cedo, tá? O show é às 19h, mas para poder se acomodar, receber a Flávia nesse clima bem intimista, bem tranquilo, lá no Centro Cultural Banco do Nordeste, ali na Conde d'Eu, né? 560, Conde d'Eu 560, e vocês sabem, né, pertinho ali da Praça dos Leões, pertinho da Catedral, serão muito bem-vindos. Flávia Venceslau, eu quero agradecer a você desde agora, né, em nome da Rádio Universitária, do Sem Fronteiras, Plural pela Paz, dos seus fãs que estão aí ouvindo, todos esses, né, a Dea Trancoso, Marcos Café, Celiane Teixeira, Iris Cavalieri, Pedro Rogério, Cássia Silva, professor Odélia, Ernesto Tomé e mais os que a gente sabe que estão lá. O Judiel Dantas e a Angélica Monteiro. E pedir que você faça uma canção de despedida aí pra gente, por favor. Certo. Deixa eu dizer aqui para os ouvintes que querem me encontrar pela internet, meu Instagram é @FláviaVenceslau, Flávia.Venceslau, @Flávia.Venceslau, com W. Quero te agradecer aqui esse espaço, eu já venho nessa rádio há muitos anos e as rádios universitárias, assim, merecem todo o nosso carinho por esse apoio à arte independente, né? Independente do tempo, as rádios universitárias é sempre um apoio assim que a gente sabe que pode contar, independente de ritmo, Então, assim, é difícil para mim recusar um convite de uma rádio quando é a rádio universitária, sabe? Eu tenho esse sentimento mesmo de gratidão. Então, um beijo aí para todos os seus ouvintes e que essa rádio continue muitos e muitos anos, vida longa. Grato. Obrigada a você Venceslau. também pelo convite, tá bom? Sua atenção, seu carinho. Grato. Está sendo um prazer para mim. Grato, para mim também. Então, uma música, por gentileza. Beleza. Todas as estrelas te traria, se coubesse em minha mão, todo sonho nasceria, das sementes pelo chão, paz nenhuma faltaria, nos recantos onde vez em quando aperta o coração. Eu andei pedindo a luz da lua pra que fique em tua rua e que traga pelo vento teu mais nobre pensamento, garoando alegria, garimpando poesia em cada nuvem que passar. E se eu puder voar, vou nas asas da saudade te encontrar, pra ser livre de verdade ao te abraçar, repensar coisas da vida em frente ao mar. E se eu puder voar, te trarei o arco-íris numa flor, ao silêncio que espera o sol se pôr. Pedirei que ilumine a janela do meu amor.
Bom, eu quero convidar vocês a seguirem a Flávia no Instagram, flavia.venceslau, com W, a comparecerem ao show hoje, lá no Centro Cultural Banco do Nordeste, às 19 horas. E quero também convidar vocês para o reencontro com a gente. No sábado que vem, a gente conversa com o professor e pesquisador Wellington Júnior e a diretora do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, Graciele Siqueira, sobre a exposição Sempre Fomos Modernos. A nossa equipe visitou, a Ingrid Lima e a Vitória Fabrício gostaram muito e eu acho que é assim, incontornável, sabe? Essa exposição está magnífica. O museu foi todo repensado, gente, para a exposição. E, no todos os sentidos, o programa que a gente faz com pessoas com deficiência, temas relativos à saúde e bem-estar, nós vamos receber 2 grandes pesquisadores da UFC, a professora Daniele Gaspar e o professor David Lucena, para conversarmos sobre saúde mental. Então, eu quero agradecer uma vez mais aqui à Rádio Universitária, ao Centro Cultural Banco do Nordeste, na pessoa da Cida Olímpio, ao Dalton Moura, que coproduziu esse programa comigo. Agradeço a Isabel Sartori pela presença e, muito especialmente, a Flávia Venceslau. Quero agradecer também a Dalton aqui, viu, querido? Grata por tudo. Vida longa para vocês, para esse programa também. Parabéns, Flávia, Henrique, um abraço a todos os ouvintes, 19 horas no CCBNB, entrada franca, todo mundo convidado a chegar cedo e a gente tem um momento de beleza, de poesia, de transcendência nessa semana tão difícil, não é, poeta? E aos nossos ouvintes deixar 2 palavrinhas, Nonato Lima. Sempre, sempre, grande mestre. Eu me despeço com a citação do Khalil Gibran, que eu disse aqui. O derradeiro degrau da sabedoria é a simplicidade. A simplicidade é o derradeiro degrau da sabedoria. A Rádio Universitária FM apresentou Sem Fronteiras, Plural pela Paz. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação Henrique Beltrão. Até sábado, às 2 da tarde.